Sexta-feira da Paixão do Senhor. Nele está nossa redenção. Silenciosamente, a vida eterna é oferecida a toda a humanidade pelo sacrifício de Cristo na cruz. Ele foi cercado, condenado e martirizado como um cordeiro. Jesus segue o caminho do servo sofredor, que na dor e no sofrimento se oferece a si mesmo para nos trazer a misericórdia e nos salvar. Amemos o Cristo e jamais lhe sejamos ingratos com nosso desamor. Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No Verbo eterno que foi fiel ao Pai, está a redenção da humanidade. Acolhamos o Senhor em sua palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será no mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como um renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava para si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós
pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. E suas feridas, o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe uma sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo a sua vida em expiação. E ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz de uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Junto de ti, ó Senhor, eu me abrigo. Não tenha eu de que me envergonhar. Por tua justiça me salva e teu ouvido. Ouça meu grito, vem logo libertar. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Se para mim um rochedo firme e forte, uma muralha que sempre me proteja, por tua honra, Senhor, vem conduzir-me, vem desatar-me, és minha fortaleza. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos,
temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu da luz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado do torrente de Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam: Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziam-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido como sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote.
Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fossem malfeitores, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou. Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então tu és rei. Jesus respondeu. Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos
e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dado do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que faz lei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe:
Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que as Escrituras se cumprissem até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que nós também acrediteis. Isso aconteceu para se cumprisse a Escritura que diz: Não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfumes feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram-no com os aromas e faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos aqui reunidos não para celebrar algo que aconteceu no passado. Nós estamos aqui celebrando o mistério do amor e da doação de nosso Senhor Jesus Cristo. Doação. Por isso, na leitura do Evangelho, nós vimos várias figuras protagonistas que fizeram parte
de toda esta trama contra Jesus. Sumos sacerdotes, Anás, Caifás, Pilatos, Pedro, grande destaque a ele. No final a João, Maria, a mãe de Jesus. Enfim, todos eles fizeram parte desta história em que Jesus se tornou para todos nós o Salvador. É importante que nós também nos perguntemos: qual deles eu sou? A quem eu me assemelho? Como cristão, no meu dia a dia, no ambiente da minha família, do meu trabalho, dentro da minha comunidade, qual é a minha atitude? Vimos no domingo passado que as pessoas iam ao encontro de Jesus e todos gritavam: Hosana ao filho de Davi. E hoje no Evangelho, todos, a maioria, enfim, crucifica-o. Se deixaram manipular. Nós também precisamos tomar cuidado, que ser cristãos no dia de hoje não é fácil e nunca foi fácil. Não podemos nos deixar manipular. São os meios de comunicação e tudo aquilo que eles vão nos apresentando, e sabemos que tanta coisa nos afasta de Deus e também nos afasta da nossa comunidade. Facilmente inventamos desculpas até para não sermos bons cristãos. Em que lugar eu me coloco no Evangelho de hoje? Uma que foi fiel até o fim foi Maria, a mãe de Jesus. Enfrentou todas as dificuldades, todos os sofrimentos e lá se fez presente. Nós também precisamos aprender na escola de Maria a sermos mais perseverantes, a sermos mais fiéis, a vencer as dificuldades do dia a dia e não nos entregarmos ao desânimo. Quando se lia o Evangelho, eu me lembrava de tantas situações em que Cristo continua sofrendo nos dias de hoje. Não foi só há 2000 anos atrás. Ele continua sofrendo em tantas pessoas que nem sempre são acolhidas. Como padre, visitando os hospitais, visitando os doentes, quantas pessoas continuam sofrendo e quantos continuam perseverantes. A história que eu contava de um rapaz que na semana passada foi sepultado, comentei nas missas. Lá eu vi a Cristo também. Moço de 18 anos, filho único daquele casal, câncer, e sempre feliz. Não vi ele reclamando das suas dores. Tinha toda uma vida pela frente dos seus sonhos, alegria.
eu vi alegria no rosto daquele moço. Dias depois, ele veio falecer. Mas também me dizia: padre, eu não tenho medo. O que Deus permitir na minha vida, assim será. Porque eu tenho alguém que cuida de mim. E esse alguém era Nossa Senhora. Por isso, Nossa Senhora, ainda hoje, ela cuida de cada um de nós, nos acompanha, porque ela sabe do sofrimento que passou, do sofrimento do seu filho. Ela acompanha todos os doentes, todas as pessoas que de repente estão passando por momentos tão difíceis. Nossa Senhora. Com certeza, todos aqui, todos nós, também temos as nossas dificuldades, temos os nossos sofrimentos. Quantos que estão aqui perderam os seus entes queridos? Ou alguém na família que está doente? Alguém que foi abandonado, abandonada pelo esposo, pela esposa? Outros que tentam se reerguer, mas estão encontrando dificuldades. Encontremos em Cristo a força para continuarmos a nossa vida. Não vamos desanimar, porque no sofrimento também existe um propósito. Não é que Deus quer que a gente sofra. Nós sofremos pelas nossas escolhas. Não vamos culpar a Deus, não vamos culpar os outros. Muitos dos sofrimentos que vêm até nós são as escolhas erradas. Também precisamos fazer uma reflexão sobre isso. Mas o importante é ir até o final. Hoje nós não estamos celebrando um dia de luto. Nós estamos celebrando a nossa vida nova em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, falo isso para mim, falo também a cada um de vocês, que a gente participe da festa da Páscoa com esse desejo. Eu quero começar uma vida nova com Jesus. Eu quero seguir as suas pegadas. E não ficarmos só na Sexta-feira Santa, só na tristeza, no desalento. Não, eu quero ressuscitar com Jesus para uma vida nova. Mas para isso é preciso também fazer a cura do coração e da alma. Do coração e da alma. E dizer: eu posso, eu vou conseguir. A vida é tão curta, não vamos complicá-la. Vamos viver bem cada dia. Nós aprendemos isto durante a Quaresma. Jesus nos mostrou como é possível a gente dar um sentido bonito à nossa vida. Se as coisas estão bem, que continuem bem. Mas se nós estamos atravessando por dificuldades, não vamos nos entregar. Vamos até o fim. Hoje também é um dia para nos lembrar de tantas pessoas, são milhões e milhões de pessoas espalhadas no mundo inteiro,
Talvez pensemos, o que eu tenho a ver com os outros? Não posso estar lá ajudando, mas eu posso rezar e que a minha oração chegue até essas realidades de sofrimento. Jesus continua sofrendo em milhares e milhares de pessoas. Vamos também lembrar de todas as pessoas da nossa comunidade que precisam de orações para que sintam no seu interior a esperança que vem de Cristo. Assim seja. Agora nós queremos fazer orações pelo povo, orações pela igreja, oração por cada um de nós, oração pelas nossas famílias, pelos missionários, missionárias, pelas pessoas que sofrem, enfim, que todos possam ser lembrados. Eu convido agora a todos a ficarem de pé, quem puder. E quem tem dificuldades, dor na perna, você pode ficar sentado, porque Deus escuta também as nossas orações. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso bispo João Carlos, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos, e por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos nossos catecúmenos,
Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservai o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os governantes, que nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor.
Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação os que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento, nós queremos fazer a adoração a Cristo na sua cruz. Depois nós vamos beijar a cruz. Judas, o traidor, também beijou Jesus. Que o nosso beijo à cruz seja um beijo de compromisso. Eu quero ser melhor. Eu quero dar testemunho da minha fé. Eu quero superar as minhas dificuldades. Eu quero também entregar ao Cristo os meus sofrimentos. Que o nosso beijo seja também um beijo de quem entrega a sua vida a Cristo. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Nós vamos proceder o nosso momento de adoração à cruz da mesma forma que vamos à comunhão, aqui à frente, nos corredores e também lá em cima. As pessoas não precisam vir lá de cima até aqui, permaneçam lá, que os ministros também irão com a cruz. E aqui da mesma forma. Vamos então fazer esse gesto com devoção e também com adoração. E nós também
Pai nosso, que estais no céu. Da bendita cruz ao leito sagrado, em que o bom Jesus foi por nós pregado. Cristãos, cantemos
E rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Rezemos pela paz no mundo inteiro, pela paz na igreja, pela paz nas nossas famílias. Todos juntos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, e eu serei. Que o corpo de Cristo nos guarde para esta vida e para a vida eterna. Amém. Quero lembrar as crianças que hoje não têm o pãozinho de Jesus. Va bene, mas tem? Ah, tem o pãozinho sim. Cadê ele? Venha cá. Abençoai, Senhor, esse estrangeiro. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.
está orando com fome, eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto ao todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar um instante. Assim como nós participamos da paixão de Jesus Cristo, todos estamos convidados amanhã, domingo, a celebrarmos também a sua ressurreição. Por isso, temos missa amanhã aqui na Matriz, às 20 horas. Viram que ali fora vamos colocar um telão, como fazemos todos os anos, porque um número muito grande de pessoas que não comportam todos na igreja. Então, vamos reservar no estacionamento um espaço para que outros possam acompanhar de fora. Importante trazer banquinhos. Sempre é uma cerimônia um pouquinho mais longa, mas nós queremos participar com entusiasmo e também com fé. Então, amanhã, 20 horas, a missa aqui na Matriz. Nós também temos outras duas missas, 19 horas na comunidade do São Francisco e 20 horas na comunidade do Jardim Marechal. No domingo, nós vamos ter duas missas aqui na Matriz, 8h30 e também 19 horas. Então, duas missas. Esses, então, são os nossos avisos. E agora, então, fiquemos de pé para a oração final. O Senhor esteja convosco. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira,
e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos.